parábolas de Jesus têm a imagem do pai. E o que você espera de um pai? A palavra pai, ela significa provedor. Você espera um pai de misericórdia, de graça? Por exemplo, a Bíblia mesmo diz, como já citei várias vezes, Ele é um pai que derrama chuva sobre justos e injustos. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Ele é um pai de misericórdia, um pai de graça, que também faz brilhar o sol sobre justos e injustos. Deus não escolhe nenhuma pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe, Ele derrama sobre a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. O fato de Deus ser Pai é presente em tudo que você se relaciona. Quando você vai lá para o capítulo 6 de Mateus, lá fala sobre a oração. A oração ele enfatiza: Pai nosso, que estais no céu. Tudo começa pela paternidade de Deus, uma paternidade consciente. A paternidade de Deus é a paternidade do bem. Agora, falar de Pai a respeito de nós, tem um texto na Bíblia que diz assim, que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus não nos dará boas dádivas. Os melhores pais que surgem de nós são chamados de maus. Se nós somos maus e sabemos fazer isso, quanto mais a Deus. Tem o texto aqui de Lucas, capítulo 11, versículo 11. Ele diz: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, aquele mesmo que faz derramar a chuva sobre bons e maus, o sol sobre justos e injustos. Quanto mais o Pai Celestial nos dará o discernimento, nos derramará o Espírito de graça, derramará o Espírito de Jesus sobre cada um de nós. Essa mesma analogia a gente vê na oração do publicano e do fariseu. Os dois oravam ao Pai Celeste. Um orava de si para si, o outro, de cabeça baixa, nem ao menos ele ousava levantar o seu olhar aos céus. Jesus propôs essa parábola dizendo: aqueles alguns que confiavam em si mesmo, no caso dos fariseus, no caso dos filhos mais velhos, por considerarem-se justos e desprezavam os outros, aqueles que se acham melhores uns que os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Não é sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre o filho mais velho e o filho mais moço. Não é sobre os publicanos e pecadores que eram desprezados pelos fariseus. Não é como o filho pródigo, que era desprezado pelo irmão mais velho, que ficou na casa. Isso está presente em tudo nas parábolas. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Olha a oração que ele fazia. Não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu estava falando hoje que quando você julga o seu semelhante, você não é mais observador da lei. Observar não é de olhar, é de cumprir. Quando você julga o seu semelhante, você não é mais observador da lei, mas você é juiz. E quem nos constituiu juízes uns dos outros? Ninguém.
porque a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Nós não devemos julgar os nossos semelhantes, porque da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. Com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Quem nos colocou de juiz? Olha essa oração. Eu não sou como ele, roubador, como os demais homens, adúlteros, e nem ainda como este, como fulano, como ciclano. Eu não sou como este. Eu jejuo 2 vezes, eu dou dízimo, eu dou oferta de tudo quanto ganho. Já recebeu sua recompensa? Não te faça saber a mão esquerda o que a mão direita faz. E o publicano, estando em pé, longe, nem ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim que sou pecador. Reconhecia a sua insignificância. Digo-vos que este desceu daquele lugar justificado, o publicano. Foi justificado para a sua casa, e não aquele fariseu, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Estamos ensinando o Evangelho. Evangelho é ser como Jesus foi, como Jesus fez. Que haja em nós o Espírito de Jesus. Nós pregamos, irmãos, um Evangelho não de performance, mas é um Evangelho em que você considera o outro superior a si mesmo. O Pai não se alegra com declarações feitas a Ele por performance, por seres diferenciados. Nós não somos diferenciados, nós somos irmãos. Nós somos iguais perante Deus. Quando você orar, entra no seu quarto e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus não está dizendo que você tem que entrar no seu quarto e orar só lá, porque o tabernáculo de oração é dentro de você. Deus vê o teu interior. Deus conhece você no íntimo. É no recôndito do tabernáculo dentro de você que você ouvirá a voz de Deus. Não faça então orações para chamar a atenção, não chame a atenção. Porque muitas vezes esse tipo de oração, ela já morreu por si só. Na sua própria apresentação. Como diz o texto de Mateus 6, não dê esmolas para chamar a atenção, para significar que você faz a bondade, seja bom. Que bondade é um fruto do Espírito. Se você tem o Espírito de Jesus, você é bom. Tudo já foi pago por Jesus. Não exerça a sua justiça diante dos homens, Mateus 6, com o fim de seres vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão nenhum diante de Deus. Quando der esmola, não toque trombeta, como fazem os hipócritas nas ruas, nas sinagogas, para serem glorificados pelos homens. Não seja glorificado pelos homens, seja Deus glorificado na sua vida. Amém. Tu, porém, quando deres esmola, ignore a tua mão esquerda. Estou lendo aqui Mateus 6,18. Ignore a tua mão esquerda o que fez a direita, que a tua esmola fique em secreto. Então, quando você der esmolas, não faça saber todo mundo. É você, se abençoa, pronto, acabou. Esse é o Evangelho que nós cremos. Amém? E aí ele ensina, né? Quando você orar, não use de vãs repetições, mas ore a oração que Jesus te ensinou. A oração que te vincula à paternidade de Deus. Deus é Pai. Amém? O Pai olha o secreto do coração das pessoas. As nossas devoções devem ser para Deus no secreto. Fazer algo significativo para Deus
é no secreto. Você entende que essa questão desse texto que eu falei aqui do publicano orando e do fariseu orando, a nossa justificação é dentro de nós. Deus justifica pelo seu coração, não pelo seu exterior, pelo seu estereótipo. É o que está no coração, na sua mente, na sua consciência. Essas parábolas que eu estou falando para vocês, elas estão colocando o Pai no centro de tudo. Quando você olha para a parábola do filho pródigo, ou dos dois filhos, como nós falamos na semana passada, você vê que o filho mais velho, ele se acha melhor que o filho mais moço. Assim como a oração do publicano e do fariseu. Quando eles vinham orar, um não dizia nada, mas o outro dizia tudo, dizia em voz alta. Você conhece gente que faz tudo e toca trombeta. Recebeu sua recompensa. Recompensa de homens. Mas Deus se alegra, na verdade, no nosso íntimo. É no seu íntimo, é no meu íntimo. Tem outra parábola aqui em Mateus capítulo 21, versículo 28, daqueles dois filhos que foram trabalhar na vinha. O pai chegou para um e disse: meu filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E ele disse que eu vou, papai. E não foi. E o outro, ao contrário, ele disse: eu não vou. Mas foi. Exatamente. Acontece em todo tempo. Qual o filho que agrada ao pai? Aquele que diz que vai e não vai? Ou aquele que diz que não vai e vai? Na verdade, é aquele que faz a vontade de Deus e que permanece. Você tem que ser o filho que diz que não vai trabalhar, mas vai, porque o seu coração se abre. O seu coração faz uma reflexão. Mesmo que você não esteja disposto, em um momento você faz uma reflexão. Eu preciso trabalhar isso na minha vida, eu não vou mexer com isso agora. Mas algo te impulsiona por dentro e você vai lá e faz aquilo. Às vezes você não quer perdoar uma pessoa, mas você é incomodado com o Evangelho, com o Espírito de Jesus em você, você vai lá e perdoa a pessoa. Assim é o filho que foi trabalhar na vinha, mesmo contrariado no início. Quando você vai lá para Mateus 18, que fala lá sobre a parábola do credor incompassivo, um devia uma quantia exorbitante e foi perdoado, o outro devia uma quantia menor e não queria perdoar. Vai entender isso? Então ofereça graça, ofereça misericórdia. O mesmo perdão que alcançou você tem que ser oferecido. Entendeu? Estou pegando pontos das parábolas aqui para trazer esse ensino. O irmão mais velho não consegue agir com a mesma misericórdia com o seu irmão, com a mesma misericórdia que ele recebe do pai. O pai é um pai de misericórdia. É um pai que recebe o filho que foi e gastou tudo o que era da sua herança, mas voltou arrependido. Mas o irmão que estava em casa não consegue perdoar o outro. Então nós temos que perdoar, porque nós fomos alcançados com perdão. Nós fomos alcançados com a graça de Deus. E a mesma graça de Deus nós temos que distribuí-la. A vida desses dois irmãos é narrada no Evangelho o tempo inteiro. O irmão mais velho, ele faz comparações de si com os outros. Sente inveja do irmão, pois ele não é grato a Deus por ser quem é. E dessa forma ele se compara com seu irmão e o inveja. Por isso que o irmão mais velho, aquele que ficou na casa, ele olhou para o irmão, se comparou e o invejou. Porque ele não se contenta com o que ele é.
Ele não se contenta com o que ele tem. Na vida, em Deus, nós precisamos apenas ser irmãos. Apenas ser irmãos. Não desejar o que o outro é. Não querer ser o que o outro é. Seja você mesmo. Ele sente inveja, pois não consegue ser grato a Deus, ao Pai, por ser o que é. Uma pessoa que age dessa forma, queridos, que não consegue ser quem é, deseja só o que o outro é uma pessoa em que a graça de Deus não faz bem. A graça de Deus acaba fazendo mal. Nós precisamos aceitar a graça de Deus, que a graça de Deus nos faz bem. Você foi alcançado sendo quem você é, porque a graça de Deus só realiza o bem de Deus em nós quando temos a alegria de dizer: eu agradeço a Deus por aquilo que eu sou. Tem muitos que não são felizes por serem quem são. Eu era um camarada desse tipo, que eu me influenciava pelos outros, desejava ser como outras pessoas, me comparava. Mas à medida que o Evangelho e a graça de Deus vai invadindo as nossas vidas, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Amém. E vamos nos conhecendo a nossa identidade, como diz lá o Evangelho de João. Cristo, que é a nossa vida, quando se manifestar, assim como Ele é, eu serei. E assim eu também serei conhecido. Isso é o que o Evangelho faz. Esse é o poder do Evangelho. Você encontrar sua identificação. Saber quem você é. A graça de Deus só realiza o bem de Deus em nós quando temos a alegria de dizer: eu agradeço a Deus por ser quem eu sou. Você pode dizer e agradecer a Deus por ser quem você é, por viver o que você vive, por ter a vida que você tem. Nós precisamos ter um coração grato. Como Paulo diz, sei estar contente em qualquer situação. Você só é quando você está liberto de ser o que qualquer um é. A pessoa está presa no outro, se comparando, querendo ser que nem ele. Você só se liberta quando você tem a alegria de ser quem você é. Isso traz felicidade. Você está contente com você mesmo. Uma aula de psicologia hoje aqui, né? Você está contente de ser quem você é. Isso é cura. Quando você recebe a graça de Jesus, você se anima em ser você. Porque a graça de Deus, ela traz salvação e libertação a cada um que a recebe e que deixa ela fluir sobre si. Seja você mesmo. Isso é libertação. Ainda falando nessa questão da comparação, lá no Éden tinha dois irmãos também, um Abel e o outro Caim. Um matou o outro, que se comparou. Um trouxe o melhor que ele podia. Era uma oferta linda, era um fruto da terra, fruto do seu esforço, fruto da sua própria mão. O outro não, o outro matou um animal. É claro que Deus se agradou daquele sacrifício, porque Abel, ele fez um sacrifício de um animal porque ele não era suficiente para apresentar algo diante de Deus. Ele não era suficiente para se justificar por si mesmo. Algum outro ser precisaria morrer para que ele tivesse uma justificação. Quando Abel trouxe isso, foi aceito diante de Deus. Caim não foi aceito porque era algo de justiça própria, algo de esforço próprio. Deus não quer o nosso esforço próprio. Deus quer que você receba a graça de Jesus, a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, a graça que se manifestou em Jesus, para que essa graça nos liberte de tudo. É o justo morrendo pelos injustos. Foi isso que Abel fez. Mas Caim matou seu irmão porque se comparou com ele, porque não foi aceito e Deus o avisou.
se você fizeres o que é certo, não é certo que você será aceito? Deus fez essa pergunta para ele, ele se entristeceu, matou seu irmão, porque o coração dele era mau, as obras dele eram más. Você entende? Qual é o processo? O processo da graça de Deus está em toda a Bíblia, em todo o Evangelho. O Pai, essa família, os irmãos, está presente em tudo. Ainda sobre os dois irmãos, o mais velho tinha inveja do outro. Foram prestar culto. E aí você sabe tudo o que aconteceu. Um deles carrega uma oferta da justiça própria. Eu graças te dou, porque eu. Oferta de justiça própria é uma oferta do próprio ser. É aquilo que eu falei sobre as esmolas. Não te faça saber a mão esquerda o que a mão direita fez. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Quanta jactância nas pessoas. Isso tudo é justiça própria. Nós não podemos fazer nada. Nós devemos aceitar o que Jesus fez. Não há nada que nós possamos fazer para mudar a nossa condição. Apenas a justiça de Deus em Cristo Jesus é que nos resgata de tudo isso. Amém? Mas o outro carrega a justiça que aponta para o eterno. A justiça de Deus que aponta para o sacrifício de Jesus, que é o caso de Abel. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 11, diz assim: até hoje, o testemunho de Abel, ele é verdadeiro. É um testemunho eficaz, porque aponta para Jesus. Por isso que a oferta foi aceita. Mas entre eles ali havia uma comparação. O Evangelho diz para que nós consideramos o outro superior a nós mesmos. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si. Não seja bom aos seus próprios olhos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, considerando o outro superior a si mesmo. Quem é grato a Deus por não ser como o outro, no fundo indica a vontade de ser como aquele outro. E isso é inveja. No caso do fariseu que orava: graças te dou a Deus porque eu não sou como esse. Eu não sou como ele, pecador, adúltero, miserável. Eu faço isso, eu faço aquilo. Aponta para a justiça própria. Aponta para as obras das suas próprias mãos. Nossos ódios escondem as nossas pulsões. Na verdade, mais odiamos muitas vezes do que amamos. Porque invejamos. Não seja invejoso. Ame. Seja altruísta. Seja alguém que considere o outro melhor que você. Porque se não for assim, é oferta de fariseu, de legalista, de escriba. E todos os que se alinham nesse tipo de comportamento são considerados como esses irmãos mais velhos, fariseus, hipócritas. Aqueles que se alinham com essa perspectiva de autojustificação. Nós não podemos nos autojustificar. Nós temos que aceitar a justificação que vem de Jesus. A justificação que vem pela graça de Jesus. De que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Esse comportamento, irmãos, de autojustificação só gera coisas ruins. Não gera coisas boas. Essa espiritualidade de comparações, de inveja, de porfia, é uma espiritualidade das morais, de quem é mais, de quem é melhor. Devemos praticar a justiça de Deus, assim como o sacrifício de Abel.
o irmão mais novo, de si mesmo, não há o que oferecer. Então, tem que uma outra vida ser oferecida para que ele possa ser justificado. Ele sabe que uma injustiça tem que ser praticada para que ele seja justificado. É o que aconteceu na cruz. Como diz lá em Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Um justo Jesus Cristo de Nazaré, por todos os injustos da face da terra. A gente sabe, irmãos, que em nós não habita bem algum. O querer fazer o bem está em nós. A gente quer, mas não realizar. Porque é Deus que realiza em nós tanto o fazer quanto o realizar. Pelo seu poder que opera em cada um de nós. Pelo poder do Espírito de Jesus. Por isso que nós precisamos nos abrir. Nosso espírito precisa se abrir. Para que nós sejamos tomados por esse espírito. Por esse comportamento. A nossa chance é confiar na justiça do outro. Esse outro é Jesus. Porque não há nada que acreditamos ou que façamos que possa produzir algo que agrade a Deus. Temos que confiar cegamente na justiça da cruz. Na justiça do Cordeiro de Deus imolado na cruz do Calvário. E imolado antes da fundação do mundo. Essa é a justiça. Crer que está pago. Crer que está consumado, crer que está feito, crer que está realizado. Eu garanto para vocês que essas parábolas que nós estamos ouvindo aqui são parábolas da nossa vida. Por isso que Jesus falava por parábolas, algo simples para exemplificar coisas simples da vida cotidiana. São as parábolas da nossa vida. Precisamos agir como Jesus agiu. Ser como Jesus foi, fazer como Jesus fez, andar como Jesus andou, ter o Espírito dele. São parábolas da vida de cada um de nós, das nossas guerras uns com os outros. Mas Deus é Pai de todos os irmãos mais velhos e dos irmãos mais novos. Deus é Pai de todos nós. E Ele nos ama da mesma forma. Seja quem você for. Esse ciclo que nós estamos falando, ele não tem fim. A não ser que você confie no seu coração todos os dias na graça de Deus. Esse é importante, é que você limpe seu coração todo dia na graça de Deus. Pode ser que o mais velho se arrependa e entre naquela festa. Na festa que estava tendo pelo retorno do mais moço, que estava perdido e foi achado. E o filho não queria entrar na festa. Pode ser que ele se arrependa e entre. Por isso que a nossa oração é que os filhos mais velhos se arrependam. E que os filhos mais novos voltem. E que todos estejam no centro do Pai. Na casa do Pai, no amor de Deus, guardados no amor de Deus, mergulhados na graça de Deus. É fácil que cada um de nós se torne o tirano do outro. O que é ser tirano do outro? É subjugar o outro? É se achar melhor que o outro? É fácil. Então devemos ser pessoas que assumam o papel de uma vida que será exemplarmente diferente dos outros. Nós precisamos nos desprender. É como eu disse, vocês têm que se alegrar por ser quem você é. Amém. Porque todos nós não somos diferentes uns dos outros em relação a Deus, mas somos indivíduos. Se alegre por ser quem você é. Aprenda a ser em Deus. Não se compare com ninguém. Seu irmão é seu irmão. Ele tem pai e o pai cuida dele.
Quem espera o filho voltar é o pai e não o irmão. É o pai que está de braços abertos. É o pai que corre em direção ao filho. É o pai que honra o filho. É o pai que põe roupa nova, que põe anel no dedo, que põe sandália nos pés. É o pai. É o pai que promove a festa. Ele faz descer chuva sobre maus e bons. Ele traz o sol sobre justos e injustos. A bondade dele nos comove. A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. É por Deus ser bom que nós nos arrependemos. Romanos 2,4. Você despreza a riqueza da sua bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É Deus. Tudo é por Deus. Seja apenas um irmão. Seja apenas irmão. Temos um só Pai. Ande no mesmo caminho, no caminho de Jesus, no caminho do discípulo de Jesus, no caminho do Evangelho, no caminho da graça de Deus, no caminho do amor, no caminho da graça, no caminho da misericórdia, no caminho do perdão, no caminho da verdade, no caminho da vida. Ande nesse caminho. Entre nessa consciência, não seja possuído pelo espírito que pensa que você se torna a lei do seu irmão e você acaba sendo o opressor dele. Não seja o opressor da outra pessoa. Não oprima o outro. Seja você. Deixe ele seguir a vida dele. Mas não oprima, não seja o juiz dele. Porque se você se tornar juiz, você não é mais observador da lei, você é juiz, e da maneira que você julga, será julgado. Na presença de Deus só vale uma coisa: uma só fé, um só espírito, uma só consciência, um só coração, uma só alma, um só amor. Diante do Pai é assim. Todos somos herdeiros de uma graça que não merecemos. Nós não merecíamos, porque graça já é, em si só, no conceito, um favor imerecido. Não somos merecedores. É uma extrema injustiça celestial o sacrifício de Jesus. Mas é uma expansão, é uma profusão e um derramar de graça abundante sobre nós. É muita misericórdia de Deus. É muita graça de Deus. É abundante graça de Deus. Nós só pecamos o pecado que somos. Seu próprio pecado. Encontre a graça. Nossos comportamentos e mudanças em relação a eles dependem das respostas que nós vamos dar a esse chamamento da graça de Deus, o chamamento do Evangelho, que cada um está recebendo. Por exemplo, tem dois irmãos aqui que eu não tinha citado ainda, que é Pedro e Judas, e suas respostas. Pedro negou Jesus, e qual foi a sua resposta? Judas negou Jesus, e qual foi a sua resposta? Geralmente você pensa, no pecado mais grave. Judas traiu Jesus, mas Pedro negou. E qual a diferença do pecado? Você só peca o seu próprio pecado. Tanto negar como trair não muda nada a condição do pecado, mas as respostas que você dá. Quais respostas? Veja a resposta de Judas e a resposta de Pedro. Pedro se arrepende. Judas não se arrepende. Judas não acha que tem algo que possa ser feito para o justificar e vai lá e se tira a sua vida. Pedro, pelo contrário, acha que há condições em Cristo mesmo de remissão e justificação de tudo aquilo que ele fez. Pedro pecou, negou, arrependeu-se. Pensamos que Judas não tinha arrependimento, pois traiu.
O pecado não é o problema, mas a resposta que você dá ao pecado. Pedro chorou, arrependeu-se e depois encontrou Jesus no mar da Galileia. Pedro tinha um coração que se arrependia. Pedro, certa vez, naquela multiplicação dos peixes lá naquele bar, ele diz para Jesus: arreda-te de mim que eu sou pecador. De tudo que ele estava vendo a respeito de Jesus, ele conheceu a sua insignificância e a autoridade de Jesus. As respostas que você dá, as atitudes que você tem, e esse chamamento da graça de Deus, esse conhecimento do Evangelho, esse conhecimento do Espírito de Jesus que você vai tendo todo dia, isso tem que entrar em você, as suas respostas em relação às suas crises, tem que ser em relação ao Evangelho. Então são dois espíritos diferentes, o espírito de Pedro e o espírito de Judas. Não diferenciados pelo pecado, diferenciados pela resposta que eles dão. Um caiu em si e chorou, o outro caiu em si, mas não fez nada. Ele achou que era irredimível, que não havia remissão. Nós somos redimíveis, porque o sacrifício de Jesus e a graça de Jesus está presente sobre nós, está derramada sobre nós abundantemente. Judas, tomado de justiça própria, foi e se matou. O irredimível olha para si mesmo e não vê com que justiça ele pode ser perdoado do ato que fez. Quando você olha para si e acha que não pode ser perdoado, você está tomado de justiça própria. Porque há perdão em Jesus Cristo. Amém. Há perdão em Jesus, há graça em Jesus. E Judas diz: eu não tenho como me redimir diante do tamanho da besteira que eu fiz. E eu peço para você fazer uma autoanálise. Diante de todas as decisões que você toma, quais são as respostas que você dá? Respostas do Evangelho? Ou respostas com atos de justiça própria? Ou se tornando a própria lei do outro, o julgando, o oprimindo, se tornando um juiz dessa pessoa? Como é isso? Pedro não tem justiça própria. Olha para o que ajudou a fazer e diz: Pai, perdoa-me, arreda-te de mim, eu sou pecador. Eu sou pecador. O que os diferencia, Pedro e Judas, ou o irmão mais novo e o irmão mais velho, Judas, o irmão mais velho, Pedro, o irmão mais novo, é a mesma analogia desde o início. O que os diferencia, o irmão mais velho do mais novo, é a justiça própria. Eu tenho te servido há tantos anos nessa casa, feito tudo, não transgredindo nenhum dos teus mandamentos, e não tenho de ti nem sequer um novilho cevado para mim comer e me alegrar com os meus amigos. Justiça própria, inveja, comparações, amargura, hostilidade, coração de pedra. Isso é que diferencia um do outro. Tem um coração quebrantado, tem um coração confirmado com graça, como diz Hebreus 13:9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias estranhas, porquanto o que vale é o seu coração, está confirmado com graça. Amém. É a graça que tem que confirmar o seu coração. Repita para os outros o perdão que você sabe que recebe. Quantos aqui foram perdoados em Cristo? Amém. Amém. Amém? Amém. Repita para os outros o perdão que você sabe que recebeu. Porque quem não perdoa interrompe o ciclo da graça. A graça é que te deu perdão.
Era um favor que você não merecia. A graça te deu um perdão celestial. Compartilhe graça e perdão. Por isso que perdão tem que ser algo perene na nossa vida todos os dias, todo instante, todo momento. Senão você interrompe a graça de Deus. E você passa a agir em justiça própria. Você passa a agir como Judas. Você passa a agir como o irmão mais velho. Você não deixa a graça fluir sobre você. Compartilhe graça, porque graça gera graça e volta para você. Graça gera graça num ciclo vicioso. Vai voltando, vai e volta, vai e volta. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Estancar o fluxo da graça, não transformando a graça de Deus em misericórdia para o seu irmão. Você para o processo e você fica como um membro gangrenado, uma gangrena, apodrecido no corpo de Jesus, no corpo de Cristo. Se o pai perdoa o irmão, entra na festa e se alegra. Nós gostamos de medir, né? O pecado do outro. Ah, mas o pecado dele foi maior. Não existe isso. Se teu irmão foi perdoado, lembra aquela outra parábola? Os que foram assalariados, uns primeiro e outros depois, não foi pago o mesmo preço? A graça de Deus é isso, é um preço só, pago por todo mundo. Pelos que pecaram muito e os que pecaram pouco. Pelos que chegaram cedo e os que chegaram tarde. A graça de Deus é multiforme. A graça de Deus é maravilhosa. Entra na festa, recebe a bênção. Entra na alegria do teu irmão. Que é difícil, né? É mais fácil a gente chorar com os que choram, sabia? Porque você, quando alguém está chorando, você não entra na dor dele. Aí você se torna mais forte que ele. Porque você não está sentindo o que ele está sentindo. Aí você se torna grandão diante dele. Aí você sabe o que falar. Você sabe abraçar. Mas quando você vê o outro se alegrando, muito difícil você se alegrar com essa pessoa. Porque você sabe que ele venceu. Eu estou dizendo algo não por mim, mas pelo que o Evangelho fala. Eu estou falando do irmão mais velho, que se entristeceu porque o seu irmão que estava perdido foi achado e foi perdoado. E havia festa, porque há festa no céu por um pecador que se arrepende. Se ele se arrependeu, entra na festa. Assim, o que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós também. Porque essa é a lei dos profetas. Entra na alegria do outro, não lute contra a graça. Se você foi perdoado, reparta esse perdão. Que irmão você é? O mais velho ou o mais novo? Entre na alegria do seu irmão. Olhe para o seu coração e veja que modo você olha e interpreta o seu irmão. Você está chorando com ele ou está se alegrando com ele? Você é aquele que se alegra com os que se alegram ou apenas chora com os que choram? Ou você fica triste porque o outro se deu bem? Você sabe a que espírito você pertence? Não vou nem falar a parábola aqui, né? Você precisa compreender a espírito. A que espírito você pertence? Como você pode se medir? Sua medida pode ser dessa forma, queridos. Se você for capaz de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, sem diferença, você está bem na foto. Mas, se você celebra algo de bom que aconteceu com seu amigo, sem inveja, sem ciúmes, isso é a melhor condição humana. Mas você há de concordar comigo que poucos se alegram com os que se alegram. E muitos são os que choram com os que choram. É mais fácil, né? Como eu disse. E tem aqueles que, como o irmão mais velho,
entra em crise quando o irmão mais moço se ajeitou, voltou para casa, foi restaurada a autoridade, teve vestes novas. A capacidade positiva de você se alegrar com os que se alegram carrega um potencial de você saber quem você é. Você pode até chorar, mas se alegrar com os que se alegram sem ciúmes, isso é muito difícil. Porque a gente faz comparação. A gente faz comparação uns com os outros. E o Evangelho nos chama. O Evangelho nos chama para ser alguém que se alegra com os que se alegram. E também chora com os que choram. Alguém que considera o outro superior a si mesmo. Alguém que sabe que a graça que está sobre mim mesmo está sobre o outro também. Que a graça foi derramada abundantemente sobre todos. A gente sabe que Deus faz descer a chuva sobre bons e maus. A gente sabe que Deus traz o sol sobre justos e injustos. A gente oferece perdão, oferece misericórdia, oferece amor, oferece bondade. O Evangelho nos chama para isso. Mas quem é capaz disso? Quem é capaz de se expandir na direção do seu próximo? Deus se revela no outro. Deus escolher ser achado no seu irmão. E como é difícil isso. Façamos essa reflexão. Você é daqueles que chora com os que choram, ou se alegra com os que se alegram. Isso vai medir sua capacidade, a sua profundeza no Evangelho da graça de Jesus, no Evangelho da graça de Deus. Prossigamos, irmãos, para o alvo, para o prêmio da nossa soberana vocação, que é em Cristo, e é na sua graça, é no seu amor, é no seu perdão e sua misericórdia. Amém?